O livro do Apocalipse já começa com a seguinte frase: revelação de Jesus Cristo. E eu lhe pergunto, o que o livro do Apocalipse revela sobre Cristo que a Bíblia ainda não havia revelado? É o que iremos descobrir no vídeo de hoje. Olá família, tudo bem com vocês? Chegamos no último vídeo dessa série especial sobre a revelação de Jesus. Eu espero que você tenha gostado muito, pois eu gostei demais. E se você também gostou, já aproveite, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder os próximos episódios que faremos no futuro e compartilhe com quem você ama e já deixe o seu like. E bora para o estudo de hoje. Bom estudo para você. Jesus anunciou a sua morte, morreu e ressuscitou. Após a sua ressurreição, ele andou com os seus discípulos, comeu com eles e os instruiu uma série de coisas. E Jesus subiu ao céu. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-a a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir como para o céu o viste ir. Atos 1, de 9 a 11. Note que apenas nesse verso nós temos três revelações importantes. A primeira é que, após ser ressuscitado, Jesus subiu ao céu. A segunda é que Jesus foi recebido no céu. E a terceira é que Jesus voltará. E são sobre essas três revelações que vamos buscar entender hoje o que aconteceu e o que vai acontecer. Dizer que Jesus subiu ao céu não parece ser uma questão polêmica, mas acredite, é para muitos. Nos dias em que Cristo esteve conosco, aqui na terra, muitos não creram nele, pois diziam ser ele o Filho de Deus. Outros diziam que ele era o Messias. Até aí tudo bem, mas o próprio Cristo afirmou que ele já existia antes mesmo do seu nascimento e que habitava no céu. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que do céu desceu, o Filho do homem que está no céu. João 3, versos 12 e 13. Jesus habitava no céu. Ele existia lá antes mesmo do seu nascimento. É por isso que ele falava que voltaria para o Pai. Ele falava de um lugar que, de fato, ele conhecia. Saí do Pai e vim para o mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. João 16, verso 28. A compreensão dessa revelação refuta os argumentos de que Jesus foi apenas um profeta. Também refuta o argumento de que Cristo só veio à existência a partir do seu nascimento de Maria. Afinal, Cristo não era desse mundo. A sua origem não era daqui. Mas ele se fez como um de nós. Nasceu como nascemos, viveu nossas angústias, chorou como choramos, entendeu o que é estar em um mundo de pecado e deixou para nós o modelo de vida que precisamos seguir para chegar ao Pai. E de fato, ele é o caminho e ninguém chega ao Pai se não for por ele. A chegada de Cristo ao céu certamente seria algo gigantesco. O Filho de Deus, que existe desde a eternidade, que abdicou de seu trono e foi viver entre os filhos dos homens, nasceu em uma manjedoura. Passou fome, teve medo, resistiu ao diabo e morreu numa cruz. Enfim, venceu. E agora está prestes a ser recebido na casa de seu Pai. Jesus já havia apresentado que o seu retorno, de fato, representaria algo gigantesco ao Pai. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá,
Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, eu vos enviarei. João 16, verso 7. Cristo precisava voltar para que o Consolador fosse enviado a nós. O Espírito de Deus só poderia habitar em nós após Cristo se apresentar ao céu como oferta aceitável a Deus. E é claro que esse momento seria de grande festa. Certamente, semelhantemente ao do filho que volta para a casa do pai, como aquele da parábola. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Lucas capítulo 15, versos 22 a 24. O filho que estava morto reviveu, estava perdido nessa terra e se encontrava agora nos braços do Pai. Que alegria! Ao menos 2 personagens na Bíblia tiveram o prazer de assistirem essa cena: Daniel e João. João se deparou com uma cena em que o destino do mundo estava escrito em um livro. O fim da humanidade estava escrito e não havia ninguém digno de abrir esse livro. Na visão de João, ele viu tronos, viu homens santos, ele viu a presença do Pai, mas não havia ninguém que pudesse abrir aquele livro. Por um momento, tomado pelo desespero, João chorou, pois nem na terra nem no céu se achou alguém digno de abrir aquele livro. Até que... E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Apocalipse capítulo 5, versos 4 e 5. João foi consolado. Alguém disse a ele que Jesus era digno de abrir aquele livro. Ele que é o leão da tribo de Judá, ele que é da raiz de Davi, que venceu o mundo. Jesus era o único que poderia abrir aquele livro. Mas cadê Jesus? Foi quando João percebeu uma movimentação diferente no cenário. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Apocalipse 5, versos 6 e 7. Era um cordeiro que apareceu ali, um cordeiro com marcas de sangue, como sido morto. Era um cordeiro iluminado, que representava um sacrifício por toda a terra. Era o leão da tribo de Judá, era a luz do mundo, era o Filho de Deus que estava ali. Naquele momento, Cristo se dirige até o trono de Deus e recebe de sua mão direita o livro, aquele que ninguém era digno sequer de olhar para ele. Que momento! E João ali, quietinho, observando tudo, e de repente ele percebe que algo começa a acontecer. E havendo tomado o livro, os 4 seres e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Apocalipse 5, versos de 8 a 10. João percebe que todos que estavam presentes começaram a adorar o Cordeiro. Cristo estava ali sendo louvado naquele momento por todos ali. Todos estavam reconhecendo que, graças ao seu sacrifício, todos os homens poderiam se achegar a Deus a partir daquele momento.
As orações poderiam se achegar a Deus. O sangue de Cristo abriu um caminho entre os homens e Deus. Cristo havia reconciliado o mundo com o Pai. E João estava admirado com aquela cena quando ele percebeu algo acontecendo ao redor. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres e dos anciões, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Apocalipse 5, versos 11 e 12. João percebe a aproximação de legiões de anjos. Ele os vê se aproximando de maneira ordenada. São milhões de legiões com milhões de anjos em cada uma delas. E outras milhares de legiões com milhares de anjos em cada uma delas. Para quem é bom em matemática, faça as contas e verá que um número próximo ao infinito de anjos apareceram para louvar a Cristo. Uma cena que começou com lágrimas e angústia, agora se converteu em uma festa com mais de trilhões de convidados ao redor do trono, todos reconhecendo o Cordeiro que foi morto. E parecia muito, né? Sim, parecia muito. Mas João percebeu que algo ainda estava acontecendo. E ouvia toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar e todas as coisas que neles há, dizer ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Apocalipse 5, verso 13. Nesse momento, João escuta todos os seres viventes que habitam na terra, no mar, nos ares, todos reconhecendo a Cristo como o Cordeiro de Deus que venceu o mundo. João ouviu os louvores dos passarinhos, o som das baleias, os animais do campo, os louvores daqueles que estavam presos em prisões, o louvor daqueles que se encontravam nos leitos dos hospitais. E não só daqueles dias, João ouviu o som ecoando desde a criação do mundo até o fim da humanidade, todos entoando que ao Cordeiro e ao que está assentado no trono sejam toda a honra, toda a glória e poder para todos sempre. Já se imaginou ouvindo o que João ouviu? Já imaginou o tamanho da honra que Cristo recebeu ao chegar na casa do Pai? Isso é algo inimaginável, não é mesmo? Jesus chegou ao céu, assentou-se em seu trono, recebeu toda a honra, glória e poder. Mas ele disse que ao chegar no céu, ele faria algo especial. Se recorda? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, de 1 a 3. Cristo ajudaria a preparar um lugar para nós, para mim e para você. E não seria apenas um lugar para irmos após morrer, não seria uma pousada de férias, são moradas, habitações, casas. E esse lugar não seria inaugurado até que Cristo venha nos buscar. Isso é importante de ser compreendido, pois muitos dizem que esse condomínio já foi inaugurado, quando na verdade não foi. Jesus diz que estaremos com ele apenas quando ele vier nos buscar. E isso é explicado por Paulo. Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e encontrar com o nosso Senhor nos ares,
e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 17. Quando chegar a hora, veremos o Filho de Deus vir nas nuvens, com legiões de anjos, para buscar os benditos de seu Pai. Será um outro dia de grande festa. Pensa só que festa será. Jesus diz que será uma grande ceia. Serão milhões de convidados, todos com vestes talares, com cânticos de ações de graça pela vida, morte e o sangue do Cordeiro. É uma festa que durará 1000 anos, na casa do Pai, na presença do Pai e do Cordeiro, face a face. Nesse dia louvaremos a Deus, pois o pecado foi vencido. Nesse dia encontraremos aqueles que amamos e que um dia tivemos que nos despedir por causa da morte. São filhos encontrando seus pais, são amigos, familiares, serão incontáveis os abraços, muito choro de alegria, o qual ninguém será capaz de suportar. Poderemos abraçar o nosso Mestre, poderemos conhecer os anjos que tantas vezes nos livraram de perigos. Que grande dia será! Aquele que esteve presente na criação, o Alfa, será também o responsável pelo fim, o Ômega. Cristo é o princípio e o fim de todas as coisas. É por isso que apenas Ele poderá fazer nova todas as coisas. É por isso que Ele nos enxugará dos olhos todas as lágrimas. É por isso que Ele será a luz do mundo. É por isso que a eternidade será pequena para contemplá-lo, para agradecê-lo, para louvá-lo. Hoje encerramos essa série maravilhosa, que me trouxe muita alegria e eu espero que tenha trago a você também. Que Cristo possa renovar suas esperanças. Que o Espírito de Deus, o Consolador, possa habitar em você. E que você possa se preparar, pois o nosso Senhor voltará em breve. Gostou do vídeo? Então deixe o seu like, compartilhe com quem você ama. E nos encontraremos em breve, ou em um próximo vídeo. Fiquem com Deus. Até mais, tchau, tchau.